os 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Azera, que se fartam à mesa de Jezabel. Versículo 20. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolham para si, e depois esquartejai-no e depositam sobre a lenha, sem lhe atar fogo. Preparei outro novilho, sem lhe pôr fogo também, e invocarei depois o nome de vosso Deus, um D minúsculo, e eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que respondeu, enviando fogo. Esse é Deus. E todo o povo respondeu uma só voz: falaste com sabedoria, assim seja. Elias então disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, considerando que sois tanto, clamai o nome do vosso Deus. Contudo, não deveis atar fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responda-nos. Mas não houve nem sinal, ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas, ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precisa ser despertado. E mais, eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta. Ninguém entendeu aquela invocação. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais haviam chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 reais de capacidade para conter mais de 12 litros de semente plantada. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei a terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez, de modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda,
e lá os delegou a todos. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome. Não desfazendo, meu Pai, a oração aqui feita pela tua igreja, mas mais uma vez eu te clamo, Senhor, seja conosco, encha, meu Pai, esse lugar da sua glória, da tua unção, meu Pai, do teu poder, despedaça, meu Pai, nesse lugar todo jugo. Se tem alguém aqui, meu Pai, aprisionado, Senhor, espiritualmente, ao ponto, ó Pai, de não conseguir mais ouvir tua voz, eu te peço, ó Pai, pela tua misericórdia, liberte o Senhor, para que possam ouvir, meu Pai, compreender também a tua palavra. Seja conosco, ó Deus, e fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Quero iniciar a nossa palavra falando dos amados irmãos. O Senhor tem falado comigo nas últimas 2 semanas. Deus está no controle. Quem crê nisso aqui? Repita comigo. Deus está no controle. Fala com fé, meu irmão. Deus está no controle. Amém? Tem circunstâncias, irmão, na nossa vida, tem momentos de nossa vida que parece que não está, mas Deus em todo o tempo, Ele continua no controle. Para contextualizar os irmãos, o momento, irmão, que a nação de Israel estava vivendo nesse período era um momento de escassez. O povo, irmão, estava sem água, o povo estava passando fome, literalmente, e isso também é um cumprimento bíblico, porque a Bíblia fala que quando o justo governa, há o quê? Alegria, e quando o ímpio governa, o povo geme. E nessa época tinha 2 personagens, irmão, homens usados pelo maligno. O nome de uma era Jezabel e o nome do outro era Rei Acabe, e eles não andavam, irmão, segundo a vontade do Senhor, e o inimigo usava, irmão, esse casal, e esse casal
Que mistério é esse, pastor? Deus guarda os seus. Eu não sei se você ainda crê, mas Deus ainda revela e dá direcionamento ao teu povo. E Satanás não estava furioso. Jezabel estava furiosa. Cadê Elias? Cadê os profetas? Manda matar os profetas do Senhor. Mas Deus levanta um homem. Ele é pouco falado, tá? Mas está aqui na Bíblia. Um homem chamado Obadias. Obadias, irmão, ele era mordomo lá no reinado de Acabe e também era um administrador. Diz a palavra de Deus que esse homem, dentro da casa de Acabe, no reinado de Acabe, mas estava lá, mas era fiel a Deus. O que isso quer dizer, pastor? Podemos estar até debaixo, irmão, do jugo de Acabe, mas seja fiel a Deus, mesmo que Acabe seja o rei, que Jezabel esteja junto, seja fiel a Deus, e naquele lugar Deus quer te usar. E Deus levanta esse homem, o nome de Obadias, mordomo e administrador do reinado de Acabe. E sabe o que ele faz, irmão? Ele guarda, ele leva para as cavernas 100 profetas do Senhor, 50 ele põe numa caverna, e 50 profetas põe em outro. E na época de fome, onde o povo estava morrendo com fome, irmão, sabe o que Deus faz? Deus toca no coração desse homem, e esse homem, com o nome Obadias, ele leva, irmão, para os 100 profetas do Senhor que estavam guardados por Deus nas cavernas, pão e água. O que é isso, pastor? É providência de Deus. Estão achando, irmão, que vão te matar, estão achando que vão te destruir, mas se Deus, irmão, está guardando a casa, o inimigo não pode tocar. Se Deus está nos guardando, pode se levantar Acabe, pode se levantar Jezabel, pode se levantar o demônio que for, se Deus não permitir, não vai tocar nossas vidas. Outra coisa, não se preocupe com nada, que Deus não vai nos deixar faltar aquilo que precisamos. Eles não tinham luxo, irmão, eles não estavam comendo picanha, não, mas pão e água para que permanecesse vivo, Deus mandou para eles. O que isso quer dizer, irmão? Que Deus vai nos dar aquilo a qual nós precisamos. Deus não vai nos deixar faltar nada. Só quem crê nisso, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Não vai te faltar nada, irmão. Deus não prometeu riqueza para os seus filhos, não, mas a provisão Ele nos prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não vai te faltar nada. Não precisa se corromper, não precisa vir até Baal, não precisa vir até a Zera. Não, permaneça fiel ao Senhor, que Deus vai honrar, Deus vai cumprir as promessas dele. Glória a Deus. Quantas pessoas cedendo, irmãos? Cedendo aos princípios, cedendo à palavra do Senhor, cedendo ao mandamento de Deus, em troca de um momento de alegria ou de um momento de prazer. Ah, pastor, eu não sabe o que eu estou passando, vai me faltar isso, vai me faltar aquilo, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais providência. Eu sei, meu irmão, que o dia é difícil, chega para todos nós, mas eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos garante que o Senhor vai entrar com provisão. Não se corrompa, não saia da onde Deus te colocou. Se Deus está te colocando na caverna e está te guardando lá, mesmo que hoje seja pão e água, seja fiel a Deus, e o tempo da provisão, o tempo da bênção vai chegar. Glória a Deus. Olha que mistério. A caverna aqui, nesse momento, era os homens não estavam se escondendo. Estavam sendo guardados pelo próprio Deus. Amém ou amém? E Deus usa, irmão, quem Ele quer. Ele estava usando ali, irmão, Obadias, mordomo no palácio real. O que isso quer dizer? Às vezes estamos esperando, irmão, um profeta, um sacerdote, um pastor, um obreiro da casa do Senhor, e de repente Deus vem e usa outra pessoa que aparentemente não tem nada a ver com isso. Não se preocupe, irmão, a provisão não vem do homem, a provisão vem do Senhor. Quem está nos guardando é o próprio Deus. Se estamos de pé aqui hoje, servindo a Deus, é porque o Senhor tem nos guardado. E olha como Deus faz. Eu vou usar essa palavra
Eles estavam passando fome, inclusive. E de repente aparece o homem de Deus. Olha como é que Deus faz. E quando ele, irmão, se depara e ele fala para o rei Acabe: quem está derrubando de Israel é você e a casa do teu pai, porque vocês se voltaram para falsos deuses. Eu pergunto para os irmãos: já pararam para imaginar o que estamos vivendo aqui hoje? O que estamos vivendo? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Olha, meu amado, que o Estado, o que o nosso país está fazendo, o nome do Senhor é escárnio, é deboche, meu irmão, o nome de Deus o tempo todo. As pessoas parecem perdendo o temor, perdendo o respeito ao nosso Deus, mas Deus, meu amado, continua no controle. E naquela época, o Elias fala diante dele: é você e a casa do teu pai. Mas eu convoco vocês para um desafio. E olha que interessante, preste atenção nessa palavra. Os profetas do Senhor estavam mortos, 100 foram salvos por providência de Deus, 50 escondidos numa caverna e 50 no outro. Mas diante ali de Acabe, Jezabel e os 850 profetas, só tinha um profeta de Deus. Vou falar para os irmãos: não se impressione com os números, não se impressione com o que os nossos olhos veem. Tem causas que os nossos olhos parecem perdidas, mas para o nosso Deus não. Deus continua no controle. A Bíblia fala, irmão, que ele convoca, traz ali os profetas de Baal, traz os profetas de Azera, e a Bíblia nos revela, irmão, se apresentaram contra Elias 850 falsos profetas. 450
e eu somos luz da terra e sal do mundo. Só quem é luz aqui, irmão, levanta a mão para o céu e dá uma glória a Deus. 850 profetas clamando até o meio-dia, e foi-se embora. Quando é meio-dia, diz a palavra de Deus, o profeta Elias começa a provocar eles e fala assim: chama mais alto, que se ele é um Deus, pode ser que esteja dormindo, pode ser que esteja viajando, pode ser que esteja fazendo outros afazeres, cuidando de outros negócios. Estava provocando, irmão, e nada aconteceu. Esse mistério aí, irmão, não essa mensagem vai ter muitos detalhes, tá? Mas poderia contar várias experiências aqui, de ao chegar no lugar, levantar a mão e invocar o nome do Senhor, os demônios, ó, eles batem em retirada. Eu quero falar para você nessa noite: não fica com medo dos demônios, não fique com medo do número dos teus adversários. Talvez pode parecer que é muito grande, pode parecer que vai vencer, mas não vai. Era 850 servindo ao inimigo e um servindo a Deus. O que isso quer dizer, pastor? Se você tiver na brecha servindo a Deus, você vai prevalecer e Deus vai te honrar. Não fica com medo do inimigo. Estou me incomodando para falar isso aqui, irmão. Não tema o teu inimigo, tema ao Senhor, tema a Deus, tema a Deus, tema a Deus. Quem tem a Deus não briga com as coisas de Deus. Quem tem a Deus, irmão, leva as coisas de Deus a sério. Quem tem a Deus faz aquilo que Deus manda. Aleluia. Quantas pessoas estão perdendo o temor ao Senhor? Quantas pessoas não querem mais temer a Deus? Estão vivendo igual viviam naquela época, com um pensamento dividido. Mas eu vou falar para você nessa noite da parte do Senhor: o mundo não te cabe mais. O mundo não é para você. Tu és serva de Deus, tu és servo do Senhor. O mundo, irmão, não é nem para mim nem para você. Aleluia. O Senhor fala sobre o meu coração para falar com a igreja: não tema o teu adversário. Aleluia. Nosso Deus é maior. Parece uma causa perdida, 850 contra 1, mas esse um estava em nome do Senhor dos Exércitos. E diz a palavra de Deus, eles começam a invocar o falso Deus, o Deus que eles acreditavam, mas tinha um nome de Deus ali. Olha, tem esse mistério aí. E a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor do justo e o livram de todo mal. Se ali tinha o nome de Deus, estava ali também o Espírito Santo presente. Os anjos de Deus estavam naquele lugar.
está o poder dele. Mas o altar, meu amado, tem que estar em ordem. E o que ele faz? Ele separa as 12 pedras, prepara ali as 12 pedras, que representa a tribo lá de Israel, os 12 filhos de Jacó, e coloca, meu amado, tudo no lugar. Olha para cá em nome de Jesus. E antes ainda de descer fogo, ele fala o seguinte: pega a água, cava a vala em volta do altar, coloca a água nesse lugar. Já viu fogo pegar com água? Quem já viu água pegar fogo? Fisicamente falando, irmão, não funciona, não faz sentido aos olhos do homem. E observação, como eu falei no início da mensagem, eles estavam na época de seco, na época de fome. A água daquela época, irmão, estava valendo talvez mais do que o petróleo no dia de hoje. A água, irmão, naquela época era recurso escasso. E ele fala: enche as valas de água. O que isso quer dizer? É para mostrar, é para provar que não é coisa do homem, é as mãos de Deus, são as mãos do Senhor que está operando. E quando Deus, meu irmão, quer operar, pode ter água, pode ter o impedimento que for, nada pode impedir o agir do nosso Deus. Não é água que vai atrapalhar o fogo de descer, não. Agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Deus, ninguém impedirá. Você que crê, irmãos, abra a tua mão e fala assim: Senhor, age em favor da minha vida. Senhor, age em favor da minha causa. Senhor, entra com providência na minha causa. Quando Deus age, meu amado, ninguém pode impedir. E a Bíblia fala: depois de arrumar o altar, depois de derramar água,